segundo dele, o quarto do Palmeiras e a festa dos 33 mil torcedores presentes. Fico feliz, né? Minha missão aqui é sempre estar ajudando o Palmeiras, sempre, seja em gols, seja em assistência, seja em ajudar de alguma forma. E hoje eu fui feliz em ajudar muito o Palmeiras. Acho que a gente montou um elenco para estar brigando pelo título, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Quando começa tem 5, 6, 7 equipes que estão para brigar para ser campeão. E o Palmeiras está dentro delas. A gente vai procurar jogar jogo, como a gente fez ano passado, para a gente fazer um grande campeonato. 4-0. Não é uma estreia que a gente esperava. A derrota sempre gera desconfiança, né? Aí já começa traumas do passado a aparecerem, mas é muito cedo para desespero. Não se pode falar em jogar bem, porque se perdeu de 4. Não se pode falar que jogou mal, mesmo perdendo de 4. Apresentamos, como já disse em alguns momentos, um bom futebol. Agora é pegar esses momentos, alastrar para outros momentos e fazer com que isso sejam os 90 minutos. Uma derrota que já acende o sinal de alerta no Vasco da Gama. Uma vitória que deixa a dona Nilde, a mãe do técnico Cuca, feliz da vida, já que o filho estreou bem nesse retorno ao Palmeiras. É perigoso, né? Você ter um primeiro dia que as coisas não vão bem e o meu histórico não era bom, né? O meu histórico já no Galo era meia dúzia de derrota, aqui no Palmeiras eram 4, né? E era bom estrear com uma vitória. Foi o que aconteceu. Houveram muitos momentos bons no jogo, muitos bons, e outros que a gente tem que melhorar. E eu me apego muito a esses que eu tenho que melhorar também, né? Não é ser perfeccionista, mas fica claro que a gente tem que evoluir. E com uma vitória é sempre melhor você poder trabalhar. Bom, o torcedor sentiu muito quando o Cuca saiu, né? Até porque tinha conquistado o título do Campeonato Brasileiro e ele está de volta, então nada de se estranhar aí a festa que faz o torcedor. A pergunta é a seguinte, Ribeirão, sai Eduardo Batista, entra Cuca. Mudou o técnico? Mudou o time? Não, o time foi praticamente o mesmo que o Eduardo Batista vinha utilizando nas partidas em que ele dirigiu o Palmeiras. O que mudou, e eu acho que é até normal, o jogador ele fica mais estimulado com a troca de treinador. A postura muda dentro de campo, o comportamento muda. Então, pareceu um Palmeiras ontem mais vibrante, também marcando mais sob pressão, e isso tem a ver sim com a mudança do técnico. Agora, o time precisa ter uma sequência, não pode se acomodar principalmente no primeiro resultado e voltar a jogar como estava jogando com o Eduardo Batista. A equipe do Palmeiras é muito forte, o elenco é muito forte, tem opções, inclusive para o Cuca poder poupar jogadores agora no meio de semana. O que não pode perder essa vibração, essa intensidade que o time mostrou contra o Vasco da Gama. O Palmeiras vai encarar no campeonato equipes mais qualificadas e mais fortes do que o Vasco, então não pode se acomodar numa goleada inicial e no favoritismo que tem no campeonato. Pois é, Palmeiras goleia o Vasco da Gama na sua estreia 4-0, vai pensar em Copa do Brasil agora, tem o Internacional pela frente. E você falava a respeito de quais são os times que o Palmeiras ainda não venceu no Allianz? No Allianz Parque foi o Atlético Mineiro e também o Grêmio. Tem até aqui os números. Esses times da Série A, né, que o Palmeiras já enfrentou, são os únicos que o Palmeiras ainda não venceu jogando em casa. Então, o Vasco também não tinha perdido para o Palmeiras no Allianz Parque. Então, foi a primeira derrota do Cruz Maltino. Tá certo que eles só tinham se encontrado uma vez no Brasileiro de 2015, 2-0, gol do Nenê e também do Rafael Silva naquela oportunidade. O Atlético Mineiro encontrou, foi no Allianz Parque e venceu o Palmeiras em 2016, 1-0 com o gol do Leandro Donizete, e ficou no empate em 1-1 em 2015, ou seja, o Palmeiras também não venceu o Galo em sua casa, e o Grêmio foi na Copa do Brasil 2016, 1-1, ficaram no empate, e depois o Grêmio foi até campeão da competição. Então ainda Atlético Mineiro e Grêmio não perderam para o Palmeiras na casa dele, no Allianz Parque. São os únicos dos times, então, da Série A desse Campeonato Brasileiro. A Helena vai apresentar já como é que está o Vasco da Gama, depois desta derrota na estreia para o Palmeiras, começando o Campeonato Brasileiro, o Vasco que volta para a Série A. E está repercutindo muito no Twitter a escalação da seleção que você fez da primeira rodada. Que é muito difícil fazer essa seleção. E cada um tem a sua opinião, cada um monta o seu time, né? A gente sabe como é que é o trabalho do Tite a partir de agora. Então vamos colocar o pessoal do Twitter que participa com a gente na hashtag Boa Tarde Fox. Então nós temos aí o Márcio
Magalhães, acho que o melhor técnico foi o Roger. Sacou bem a hora de mudar o time do Galo. Então o Roger que mexeu no time no jogo contra o Flamengo. Foi a saída do Otero no intervalo para a entrada do Casares. Você gostou do Casares e botou na seleção. Isso. Leandro Ribeiro. Fernando Praz nem foi utilizado. Bom, foi Martin Silva que não deixou a goleada ser maior. É a opinião do Leandro. A gente viu, inclusive, no VT há pouco, mostrando os melhores momentos do jogo. O Praz fez grandes defesas em alguns ataques que o Vasco teve, principalmente no primeiro tempo. E aí, por falar em defesa, você também está se defendendo nessa questão. Exatamente. E o Luan Silva. Faltou o Rafael Vaz, Rodriguinho, Jô e Henrique Dourado. Ele é de Craíbas, Alagoas. Um abraço para Jaciele, que é a esposa dele, ele está pedindo, então a gente aproveita e manda um abraço, ok? Quanto ao Rodriguinho e o Jô, eles fizeram um bom jogo, os dois, né? O Rodriguinho e o Jô, eles fizeram uma boa partida contra a Chapecoense, só que acho que faltou uma vitória para os dois terem consagrados, ou terem, né, a boa atuação consagrada nessa partida. O Corinthians não conseguiu furar o bloqueio da Chapecoense, então poderia ter sido melhor partida do Corinthians se tivesse, né, conseguido penetrar. O Corinthians tem muita dificuldade nisso, passar por uma retranca como foi da Chapecoense no último sábado. Ele vai ter que se explicar toda semana, né? Esse negócio de chegar aqui e criticar técnico é moleza. Vezes daqui pra frente isso vai acontecer. Agora é com ele. Vamos de Vascão? Vamos com o Vasco. Vamos com o Vascão, depois dessa derrota sonora no Allianz Parque. Volta a vida em São Januário, a gente vai acompanhar. Então, lembrando que Paulão e